todas as entrevistas, em nenhuma delas eu senti a menor dificuldade em relação à minha idade. Pelo que eu percebi, era muito bem-vindo em relação à minha experiência, ao meu conhecimento de negócio. Era super bem visto em relação a isso. Então, em relação à idade, nas primeiras entrevistas já fiquei bem tranquilo, nas outras também não teve problema nenhum. Você consegue, de repente, trabalhar em empresas que trabalham com essa área que você está atuando. É muito mais fácil ensinar um advogado a mexer no sistema de OutSystem do que ensinar o cara de OutSystem toda a regra para onde o documento vai, né? Então, estava com uma empresa já de venda de software, né? E aí pensei, pô, e agora? Bateu aquela vontade de novo de aprender, né? E pensando já em desenvolver um software para mim. E aí fui pesquisando mais um pouco, aí achei um vídeo falando sobre várias ferramentas de low-code. Dentro delas ela falou de OutSystem, explicou bem para que era OutSystem, para que servia, e atendia muito mais grandes empresas, e falou assim, você quer aprender sobre OutSystem, você vai procurar o Rafa OutSystem. Raman, deixo aqui o palco com você para, enfim, se apresenta aí, e aí ele já teve do outro lado também como participante da Semana do Programador CETIS, você sabe como é que é aqui agora, né? Conta a tua história aí pra gente, se apresenta e começa a contar a tua história, tá bom? Obrigado pela disponibilidade e agora o palco é seu. Valeu, Rafa, por esse convite, fiquei muito agradecido. Já tinha comentado uma vez numa outra live que ia me chamar, né? E acabou entrando outra pessoa, amiga também, Renata, muito gente boa, aprendi bastante com ela. Meu nome é Raman, tenho 45 anos, 2 filhos, casado, né? Hoje moro no Ceará, próximo de Fortaleza. Minha jornada na parte de TI, ela começou já cedo, né? Então, com 17 anos, já tinha vontade de aprender parte de informática. Ganhei meu primeiro computador, né? Para quem não gosta de entregar a idade, eu não tinha nem como me esconder, porque meu primeiro computador foi um x86, um Windows 3.1, né? Então, eu comecei já ganhei meu primeiro computador, já comecei a trabalhar logo com ele, porque eu fiz datilografia, então o pessoal não sabia nem digitar direito os trabalhos, eu digitava em meia hora os trabalhos de faculdade imensos, né? E comecei minha jornada aí, não parei mais na parte de TI, né? Então, já quis aprender programação, então na época eu lembro que eu baixei uma apostila de Delphi, comecei a estudar Delphi, Visual Basic, né? Mas sempre como eu trabalhei, sempre vinha aquele cansaço depois, né? Tipo, putz, tem que parar para estudar de noite, estudar sozinho, né? Não tinha condições de pagar um curso para poder realmente alavancar. Os cursos que eu fiz sempre foi para aprimorar o que eu estava trabalhando, então fiz curso de arte final para poder pegar uns trabalhos que estavam aparecendo na época, depois fiz curso de microcomputador para poder fazer manutenção, né? Então sempre foi cursos de aprimoramento do que eu estava fazendo e tentando estudar, e acabava sempre parando por desanimar, né? Sozinho é muito difícil, programação tem que ter aquela dedicação, é um tempo longo que você tem que estudar, né? Então sempre tive essa dificuldade aí de poder. E aí no longo do tempo eu acabei entrando na carreira mesmo, comecei a trabalhar com área de suporte, né? Então, apesar de eu estar ali próximo do pessoal de programação, aprendi bastante, né? Parte de banco de dados, de lógica, dando suporte em cliente, e entrei até um tempo, trabalhei com parte de qualidade, então estava ali lado a lado o pessoal da programação, corrigindo erro, passando bugs para poder o pessoal corrigir, né? E durante a minha carreira toda, o tempo foi passando, né? Fiz 40 e tantos anos, estava com uma empresa já formada na parte de TI mesmo, de venda de software, né? E aí pensei, pô, e agora? Agora bateu aquela vontade de novo de aprender, né? E falei, agora eu tenho tempo, né? Consigo parar para estudar, no trabalho já não é mais tão puxado, então voltei e continuei os estudos, né? Então peguei o que estava ali mais próximo do que eu estava precisando, que era JavaScript, né? Pensando já em desenvolver um software para mim, para a empresa, né? Que eu estava na parte de administração da empresa, então precisava ali de algumas coisas que o mercado não tinha para me atender, então comecei a estudar para poder fazer isso, né? Então comecei a estudar, comecei a desenvolver o software, né, devagarinho, e aí veio a pandemia, né? Eu trabalho com bar e restaurante, então quando veio a pandemia, aí realmente que eu fiquei sem muito o que fazer, porque os
os clientes todos saíram fechando as portas, o pessoal começou a trabalhar com delivery, e a quantidade de clientes que ficou ativa foi bem pouco, então eu falei, então vou continuar estudando aqui. E aí apareceu um amigo meu, falou, não, rapaz, estou trabalhando com marketing digital, vem aqui, vamos assistir comigo, tem umas lives aqui acontecendo. Fui assistir, gostei, achei interessante, parei os estudos de novo, o software ficou ali meio parado, porque o que eu precisava do software de urgente já não estava mais tão urgente assim, né? E aí passei 2 anos trabalhando com marketing digital, né? Aprendi bastante coisa, muita ferramenta, muita coisa para aprender, muita integração, muita coisa web que eu desconhecia, acabei aprendendo ali. E aí chegou no final de 2021, né? Decorrido aí quase 2 anos aí já. Eu falei, cara, para mim não dá mais não, vou voltar aqui o que eu estava fazendo e vou estudar mesmo. Aí meti as caras no estudo de novo, continuei desenvolvendo, e ali estava lá todo dia pesquisando, assistindo YouTube, procurando várias coisas, e de repente começou a aparecer um vídeo para mim do Rafa. Vem aprender programação mais rápido, 7 vezes mais rápido, você vai conseguir desenvolver. Falei, quem é esse cara? Sei lá. Deixei passar o batido e apareceu de novo. E aí no YouTube, meu amigo, quando você está ali assistindo, quando passa uma vez, você assistiu um vídeo uma vez, ficou ali 2, 3, 4, 5. Eu falei, deixa eu pesquisar, né? Já que está aparecendo aqui para mim, fui atrás para pesquisar, não sabia o que era, sobre o que estava falando. Falei, deixa eu ver se pelo menos bate, né? Trabalhei com marketing digital, então eu sei que tem muita gente que trabalha sério, muita gente trabalha bem, mas tem sempre aqueles caras que aparecem assim, querendo vender umas coisas que você não sabe nem o que é, mas é só ir atrás, é só pesquisar que você consegue entender, consegue descobrir e verificar a veracidade, né? Então fui pesquisar, saber o que era, entrei lá no YouTube dele, olhei, ele tinha vários vídeos lá de OutSystem, falei, não conheço, não sei o que é. Aí alguns vídeos ele falou, low code, nunca tinha ouvido falar também. E aí comecei a pesquisar um pouco sobre low code, caí num vídeo do Fábio Akita, né? O cara detonando low code, falando que low code não é programação, né? Eu falei, não, tá bom, o cara é um desenvolvedor. Foi aquele que ele falou do Cup Noodle, né? Que ele falou que era uma coisa que era limitado, que não tinha gosto, de não era macarrão, né? Isso, esse mesmo. Aí eu fui pesquisar mais um pouco, falei, não, o cara é high code, não tenho dúvidas que quem já sabe programar, low code não quer saber de low code, né? Para quê? E aí fui pesquisando mais um pouco, aí achei um vídeo do Renato Assi, ele falando sobre uma comparação sobre OutSystem e outras ferramentas de low code. Eu falei, pronto, é isso que eu preciso para entender um pouquinho melhor. E ele falou várias ferramentas de low code, dentro delas ela falou de OutSystem, explicou bem para que era OutSystem, para que servia, né, que atendia muito mais grandes empresas, e falou assim, você quer aprender sobre OutSystem, você vai procurar o Rafa OutSystem. Eu falei, é sobre esse cara mesmo que eu tô querendo saber, né? Então já veio um ponto de referência aí de alguém falando, e aí comecei a pesquisar, e entrei no site da OutSystem, baixei o estúdio, comecei a assistir os vídeos, fiz ali devagarinho, e aí tinha uma semana mais ou menos ainda para começar a semana 7x, né, do programador 7x, fiquei ali assistindo, já fazendo algumas coisinhas, peguei a aplicação que eu estava fazendo, fui tentando ir com bastante dificuldade, né, porque não tinha intimidade com a plataforma, não sabia bem como é que ela trabalhava, e aí falei, não, vou participar da semana e entender, ver como é que é, porque tô achando interessante, assim, a construção de tela, eu vi ali que era bem simples, e a lógica que eu tinha que entender bem como é que funcionava, né, então participei da semana, assisti toda semana, assisti os vídeos, fiz as tarefas lá que o Rafa passou no dia, fiz tudinho, e aí ele ofereceu o curso dele, começou a passar direitinho, né, e aí que eu fui verificar lá a questão da academia e continuei fazendo a minha aplicação, né, eu consegui tirar muita dúvida, né, na semana, então muita coisa que eu estava amarrado ali, ele fez, algumas coisas que eu estava querendo fazer, ele mostrou por cima um pouquinho como é que era, umas coisas mais avançadas, já deu para entender um pouco, e com 15 dias, né, uma semana antes, na semana e mais uns diazinhos, eu consegui botar minha aplicação para rodar, coisa que eu estava 6 meses construindo, estava fazendo CRUD, para poder salvar o banco de dados em NoSQL, aí estava cheio de erro, porque tem que fazer trocentas validações, porque senão o cara passa campo, pula campo, escreve coisa errada, e ali a aplicação já estava salvando, já estava fazendo um cadastro de lead, já estava montando ali uma sequência de contatos de lead com data para entrar em contato.
eu passei para o meu pessoal lá, falei, ó, tá aqui, o sistema é esse, começa a utilizar, pode começar a cadastrar aí. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que aprender, né? Eu botei o pessoal para usar o sistema, agora eu tenho que aprender de qualquer jeito. E aí eu entrei na academia, né? E aí quando eu entrei na academia, eu lembro que eu entrei na academia, comecei a conversar com o pessoal lá, e o pessoal lá avançando no curso da academia, eu assisti uma aula na academia e tinha 30 coisas para fazer já no sistema, porque aquela aula tirou todas as dúvidas que eu precisava, de um monte de coisa que eu precisava aplicar no sistema. Então, eu acho que na terceira aula que ele montou uma lista ali, eu falei, putz, é isso que eu tô apanhando. Parei a aula, fui lá, mexi no meu sistema, e eu vi o pessoal ali avançando, né? E eu na terceira, quarta aula ainda, porque meu interesse e a minha vontade ali era fazer meu sistema, né? Era botar ali, o pessoal já estava usando, estava cadastrando, já estava botando contato, botando observação que estava ligando para os leads, né? Então já tinha bastante coisa para poder fazer. Isso é uma coisa legal que eu faço sempre, eu uso essa analogia em vários locais, assim, que tu tens micro vitórias muito rápidas com a plataforma. Então é mais ou menos o que o Raman vivenciou tanto na Semana do Programador 7x como também dentro da academia. Ou seja, quem está participando da Semana do Programador 7x que não entrou na academia, já quando faz uma aula 1 que você constrói, o que você constrói em 1 hora, às vezes leva 3 dias para fazer, é a coisa da micro vitória rápida, né? Então, ou seja, você conseguir ver resultado muito rápido com poucas horas de estudo. Ou seja, isso é o quê? É o Rafa? Não, é a plataforma que a gente está apresentando, é o que ela traz, né? Eu só sou um catalisador, uma pessoa ali que traz isso para vocês, tá? Mas aí dentro da academia, tem gente que às vezes... Agora, sexta-feira, a gente vai dar todo o detalhe da academia, né? Então, assim, hoje já saiu a aula número 2, a gente já avisou aí que vai ter a abertura da academia na sexta-feira. Sexta-feira a gente tem a aula 3 ainda, mas já vai dar bastante detalhe sobre a academia. Mas para ter uma ideia, hoje tem mais de 140 horas de aula dentro da academia, tá? Gravadas por instrutores de qualidade, enfim. Nem metade ainda. E daqui a pouco ele vai falar, né, do status atual dele. Ele não fez nem metade ainda do que está lá dentro e já conseguiu grandes vitórias. Mas olha só o que ele falou que é muito importante. Rafa, eu estava vendo a aula 2 ou 3 lá. Cara, na aula 2 ou 3 de 140 horas de conteúdo que tem lá, eu já peguei ali, tipo, cara, isso aqui já é um negócio que eu estou precisando para o meu sistema aqui. Eu parei tudo, já fui lá e isso aqui já desbloqueou um monte de coisa. Ou seja, não é aqueles cursos que, tipo, você tem que estudar 3 meses para ter uma micro vitória, para poder dizer assim, cara, eu vou dormir feliz hoje, porque eu consegui desenvolver uma tela, eu consegui desenvolver uma listagem, eu consegui criar um pop-up, eu consegui criar uma regra de negócio, tá? Tem gente, e tem vários depoimentos aí, né? Tem gente que às vezes, tipo, cara, com 2 semanas, depende do esforço da pessoa, da bagagem que ele já tinha, às vezes a gente com 2, 3 semanas já consegue uma primeira oportunidade com OutSystems. Tem gente que vai levar meses, tem gente que talvez vai levar, sei lá, 6 meses, 1 ano para uma primeira oportunidade. Então, depende muito de onde você está, qual que é a tua bagagem anterior, enfim. Mas o fato é, você se manter motivado na plataforma, estudando OutSystems é muito mais comum do que em outras tecnologias. Por quê? Você tem essas micro vitórias muito rápidas, tá? Cara, assim, ó, quantas turmas que a gente já abriu que a gente vê assim na primeira semana, tem gente que manda assim lá porque a gente tem grupo de suporte, né? E o pessoal manda assim, cara, 1 da manhã eu não consigo parar de estudar. Assim, porque assim, frita a cabeça de peguei um negócio, tal, eu já tenho o meu projetinho que eu estava fazendo aqui do lado, já apliquei, daí fiz tal, daí eu vou lá agora, pego uma outra aula e vai. Então, assim, é um negócio tipo que você meio que não consegue parar, assim. Então, mas para dizer o quê, tá? Ela é muito legal porque ela tem essas micro vitórias muito rápidas. Então, você não tem que estudar 3 meses para poder estar apto a construir a tua primeira aplicação, entendeu? 2 meses ou 1 mês, 8 horas por dia, né? Então, essa semana aqui é só fazer assim, cara, aula 1, né?
Tem toda a parte que eu conto da minha história lá antes e por aí vai, mas vamos tirar isso dali da aula 1 e vamos colocar só o mão na massa, né? Você consegue construir os seus primeiros CRUDs com 1 hora de estudos. E consegue replicar aquilo. Então, apesar de eu ensinar a criar lá a tabela de contatos, você pode levar aquilo para um outro mundo que cara, eu vou criar uma tabela de produtos, eu vou criar uma tabela de despesas. O conceito é o mesmo. Você tem lá uma tabela, as telas de cadastro, a tela de listagem, e ainda dá para evoluir muito daquilo ali. Então, essas micro vitórias que são muito poderosas, né? E aí foi bem legal o Raman trazer isso daí, que foi, cara, eu ia lá, às vezes, tipo, não conseguia nem terminar um módulo. Tu já via assim, cara, já aprendi isso aqui porque eu já estava bloqueado lá no meu outro sistema que eu queria criar. Então, eu vou parar aqui agora e vou para lá para continuar o meu sistema. Depois eu volto para a academia. Então, não é aquela coisa de, tipo, olhar para um módulo de 10 horas, 12 horas, 15 horas, 16 horas e achar assim, só quando eu terminar as 16 horas é que eu vou ter uma micro vitória. Cada aula já te deixa um pouco mais preparado. Então, isso aí é muito legal, né? Dessa coisa de micro vitória que deixa a gente muito motivado. Vocês já viram aí várias, né? Várias entrevistas que a gente fez que a pessoa diz, cara, OutSystems é prazeroso você programar. Né? O vídeo até que estava rolando aqui antes da live, né? Do Ricardo. O Ricardo é um dos alunos das nossas primeiras turmas. Ele mesmo fala, cara, eu estava pensando em desistir de programar. E OutSystems é gostoso, assim, você tem prazer em programar com a plataforma, né? Vai ter dia cascudo? Vai, né? Coisa que você vai ter que quebrar a cabeça. O Ramon vai falar um pouquinho agora também daqui a pouco, né? Do primeiro emprego que ele conseguiu e tal, como é que é o dia a dia, desafio e tal. Vai ter coisa cascuda? Vai. Mas pensa assim, uma coisa cascuda em OutSystems, talvez você vai levar um dia para resolver ela, e em outra tecnologia talvez levaria semanas para atingir o mesmo resultado. Então, eu diria que você vai sofrer, mas vai sofrer menos, né? Se você pegar uma coisa cascuda. E a chance de você desistir de OutSystems é menor do que em outras tecnologias, né? Porque por essa correlação de o que eu estudei em 1 hora me permite construir coisas que talvez eu teria que estudar 1 mês em outra tecnologia para chegar naquele mesmo ponto. Então, essa relação ela é muito importante. Tá? Então, desculpa, Raman, pode continuar aí. Daí tu estava na academia, estudando e parava tal. Isso. E aí, assim, até para poder complementar o que você disse, a única base que eu utilizei mesmo do que eu já conhecia foi a parte de lógica, conhecimento de lógica é sempre importante, né? Ajuda bastante, você pega um desafio, você consegue entender mais ou menos ali como é que você tem que montar, mas a parte de banco de dados, né? Então, assim, como eu já conhecia a parte de relacionamento de banco de dados, foi a única parte, assim, que eu lembro que no começo me ajudou muito, porque eu não precisei assistir lá o módulo que tem lá da parte toda de lógica, de conhecimento de banco de dados. Eu já fui para o módulo de construção, né? Que é o módulo da Iron, né? Que é o base, o starter. Na verdade, ali, né? Ele surgiu até depois, né? Porque, o do Iron foi até depois, é verdade. Depois, eu lembro foi da época ainda do Lucas lá. Estava terminando o primeiro módulo, ele começou, eu comecei a assistir. Eu ainda assisti ele todo assim no 2x, né? Para poder ver se não tinha passado nada batido, reforçar um pouco a base é sempre bom, né? Mas, assim, essa parte eu já tinha, então me ajudou bastante, mas o conhecimento que a gente vai utilizar lá na frente, depois de HTML, JavaScript, eu não precisei de nada disso no início, então foi só ali, montei meus aggregates e taquei mão na massa para poder fazer, né, e fiz, e eu vi o pessoal lá até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu estava empolgado, estava todo mundo empolgado lá, o pessoal às vezes mandava lá no grupo, eu sempre tentei participar bastante, porque eu fiz bastante amizade lá no grupo, então eu ajudei bastante gente, muita gente me ajudou, né, então a gente consegue tirar as dúvidas um do outro, sempre foi muito legal essa parte aí desse network que a gente faz lá no grupo. É o grupo de suporte, né, que a gente fala lá, que é o quê? As turmas da academia, quando você entra, a gente cria grupos de Telegram, que daí tem um grupo geral, isso é um padrão que a gente demorou para aprender, né? E chegar nesse ponto aqui, mas acho que achou um equilíbrio. Então, a gente, quando começou, era um grupo só de Telegram que tinha todo mundo. E daí a gente aprendeu que, mas às vezes a gente tinha que dar recado, divulgar vaga, divulgar evento,
mas no mesmo lugar também o pessoal tirava dúvida. E daí a gente via que aquilo se misturava. Daí a gente separou um grupo de recados e um grupo de suporte, né? E aí a gente tipo achou, não, agora tá acertado, né? E aí, ou seja, recados é num lugar que a gente só fala de recados em networking, em eventos, e aqui no outro grupo, né, de Telegram, a gente vai dar, só serve para dar suporte. Então, como é que é esse suporte, né? Tô com uma dúvida, você vai lá e escreve, tô com uma dúvida na aula tal, no momento tal. Uma pessoa do nosso time vai te chamar ali. Se for preciso, ela faz uma call, uma ligação contigo com tela partilhada para dizer assim, cara, clica ali com o botão direito, vira, reverte. Então, assim, é mesmo pegando na mão, né? Mas a gente notou que quando tinha um grupo só de suporte, a gente viu assim, mas tem gente com e sem experiência em programação. E daí, às vezes, o pessoal que era com experiência em programação ficava falando dos assuntos mais cabulosos, assim. Falava de umas coisas mais avançadas que assustavam o pessoal que não tinha experiência. E daí tinha gente que achava assim, nossa, eu nunca vou entender isso aqui que eles estão falando. Mas por quê? Porque o pessoal de experiência fazia perguntas mais avançadas. E o pessoal que estava começando, às vezes, se assustava. E aí que a gente chegou no modelo que eu acho que é o campeão até hoje, que tem, assim, uma das coisas mais elogiadas da nossa academia é o suporte, né? Que eu acho que não tem no mundo igual, tá? Que é o quê? Tem um grupo geral, e daí você tem o grupo avançado e o grupo básico. Ou seja, grupo avançado é o quê? Gente que já tem base de experiência, base de programação. E o grupo básico é quem está começando com programação. E a gente faz o quê? A gente deixa bem claro. Galera do avançado, quer entrar lá no básico, pode entrar, mas entra para ajudar. Não quero bate-papo de bit byte lá. Não quero bate-papo lá de tipo de coisa mais avançada, porque essa galera eles estão começando. Então, eles têm que vivenciar, então a gente tem que manter ali. A galera que então, a gente estimula isso, né? Tem os grupos básicos e avançado. O avançado pode entrar no básico para ajudar os outros, tá? Apesar que a gente tem o nosso time de suporte lá para ajudar, né? A galera de básico que quiser entrar no avançado para espiar, pode entrar, mas já sabe, vai ter conversa mais avançada ali, vai ter coisas ali que vocês vão ficar, como a gente diz aqui no Brasil, né, viajando na maionese, né? Então é natural, mas é opção daí, né? A estrutura ideal que a gente chegou foi ter um grupo de suporte geral e depois tem um grupo pensado em quem está começando, e daí toda essa conversação é mais focada nessa galera, e tem um grupo já pensado em quem já tem experiência, tá? A gente não impede de trocar, de entrar nos dois, mas a gente já faz a ressalva, né, de pelo menos a galera do avançado, de tipo, não vai lá para o básico para falar de bit byte, né? Então é uma preocupação que a gente tem. E aí esse networking que o Raman fala, né, depois de criar laços, do pessoal se conectar e tal, é desses grupos aí. Então a gente tem o nosso time de suporte lá, por isso que é uma academia e não é o Rafa. Então eu tenho um time de suporte lá. Inclusive vocês viram a live do Dairon, né? Quem viu a live do Dairon, ele já foi desse time de suporte, né? Então a gente tem um time de suporte lá, mas depois os alunos se entreajudam. E essa entreajuda, ela é muito valorizada para a gente também poder indicar para o mercado de trabalho. Então, hoje, quando a gente indica para o mercado de trabalho e conecta as pessoas com o mercado de trabalho, são duas variáveis aqui importantes, tá? Elas sempre são baseadas em quê? A evolução dentro da academia. E aí eu tenho uma quebra aqui, uma divisão que tem gente que não é muito faladora e que não quer ir lá e interagir muito, mas a gente consegue daí ver, né? Então, tem gente que é mais low profile, como a gente diz, né? Que não gosta de conversar muito e por aí vai e tal, e não interage, mas que a gente consegue ver lá no nosso sistema que está evoluindo, que está fazendo as aulas, que está fazendo o processo de certificação, né? Que está evoluindo. E tem gente que já é mais tipo assim, não, cara, eu gosto de interagir, falar com as pessoas e trocar e parará. E daí a gente vê no grupo que está aqui, ou seja, mostra pra gente que está se dedicando também no grupo. Então, são essas duas variáveis aí, as principais variáveis que a gente usa, né, também para poder recomendar e indicar as pessoas para o mercado de trabalho, né? Por quê? Tem gente que entra, tipo, cara, entrei e acho que vai ser Smart Fit, como eu digo, né? Só se inscrever e vai ficar com a barriga de tanquinho pro verão, né? É só se inscrever na academia e daí ficar com a barriga de tanquinho sem treinar.
Então, assim, tem que treinar, né? Mas tem esses dois perfis, né? Ou seja, não quer dizer que vai ter sucesso ou que a gente vai indicar só quem a gente vê lá conversando nos grupos, porque tem gente que vai performar muito bem, mas que é uma pessoa, de repente, assim, que é mais na dela, que ela não quer falar, ela não quer escrever lá, ela é muito mais discreta, né? Mas são duas variáveis, né, que a gente usa aí. Então, esse bate-papo que o Ramon falou aí, né, de e daí o pessoal ia até de madrugada lá falando é o quê? Alunos da academia, tipo, putz, que entram às vezes e, cara, estão ali super, super acelerados, né? Até pegando um comentário aqui, o André que está aqui é uma das pessoas da nossa live de sábado, que é uma live de última hora que a gente conseguiu. Então vai estar o André e mais o Diogo, me corrija aqui se eu estiver errado, que é da empresa lá onde o André trabalha, também tem uma história super legal aqui, tá? E ele também já vivenciou isso daí, dessa coisa da indicação dos alunos, né? Mas, assim, a gente tem que ter critério, né? A gente vai indicar quem realmente está colocando a mão na massa. E aí, né, já digo para vocês, quem está assistindo essa live aqui ao vivo, ou para quem, de repente, até assistir ela depois, cara, já está se demonstrando uma pessoa diferenciada. Ou seja, já está saindo na frente porque tem um monte de gente que na quarta-feira ainda nem fez a aula número 1 e talvez nem vai fazer até final de semana. E daí eu digo assim, que bom, não façam. A oportunidade está aqui, a gente está trazendo esse conteúdo, eu estou respondendo comentário, mas assim, quem não quiser fazer, que bom, porque sobra mais oportunidade, né, para quem está botando a mão na massa, né? Então, por isso que vocês podem ver, sempre no começo das aulas, né, no começo das lives, eu agradeço por quem está fazendo e meio que digo, olha, tá aqui a oportunidade, tá? Durante essa semana eu sou incansável em responder comentários, responder as perguntas que o pessoal envia, né? Então, assim, quem está aproveitando, aproveite porque é um conteúdo de altíssimo valor, né? Mas para quem não está, eu até meio que digo assim, obrigado. Obrigado por não fazer, porque você está dando chance, você está dando oportunidade e aumentando a porta para quem se dedica, tá? Independente de depois, né? Algumas pessoas vão conseguir uma oportunidade mais cedo, outra demora um pouco mais, mas assim, eu sempre agradeço a quem está se dedicando, porque isso é um fio condutor. A academia nada mais é do que uma continuação do que a gente tem aqui, mas daí com uma estrutura diferente, com um time de suporte, porque se o Rafa fica doente, a coisa não para, né? Então, para dizer isso daqui. Esse grupo, né? Daí, terminando aquele de raciocínio só, esse grupo que ele falou, que é uma coisa muito legal, uma união muito legal que se cria, é de cada turma que é aberta, né? Então, a gente vai abrir uma nova aí, a última turma de 2023, a gente não tem previsão de abrir outra turma ainda em 2024, especialmente porque estou mudando. Em janeiro eu vou voltar para São Paulo, já falei para algumas pessoas aqui, então a gente não tem previsão aí de abrir uma nova turma, é a última turma do ano, e aí essa turma é uma continuação do trabalho que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vou reforçar aqui de novo, isso é o começo, né, do que o Raman viveu aqui, né? Está contando aqui para vocês essa união depois, nessa continuidade que tem lá dentro da academia, tá? Então, daí pode tocar aí, você estava falando, né, do grupo e tal. Beleza. Isso, aí eu vi lá o pessoal comentando tudo, aí passou ali uns 20 dias, já tinha gente marcando para poder fazer o certificado, né, da academia, do primeiro módulo, eu estava na aula 5 ainda, e aí de repente bateu aquele, assim, bateu aquela entusiasmo, assim, tipo, putz, por que eu desisti de programar, né? Por que eu estou fazendo só o sistema para mim, para a empresa, sendo que agora o negócio está andando? Eu falei, pronto, então é agora, é com essa ferramenta mesmo que eu vou voltar, vou entrar no mercado de trabalho de novo, vou migrar de carreira e aí eu precisei me organizar, né? Falei, pronto, eu vou tirar metade do meu tempo aqui para poder terminar o sistema, que para a empresa era importante eu ter aquilo ali rodando, e a outra metade do tempo eu comecei a estudar e fazer, né, as aulas mesmo, porque realmente eu estava parando muito as aulas para poder entrar no sistema, e tinha de vezes que eu passava 3, 4 dias sem assistir uma aula, porque o conteúdo que eu pegava era muita coisa que eu tinha para fazer, e eu avançava com o sistema.
e aí eu comecei a parar, né, para poder realmente estudar, e mudar. Aí, quando eu terminei o primeiro módulo, eu já marquei para poder fazer a certificação, assisti aquela aula de LinkedIn para entender direitinho, comecei a mudar meu LinkedIn, aí já botei lá para que eu já era desenvolvedor low-code aprendiz, né, e aí começou com um mês e meio, já comecei a receber alguns contatos. O pessoal, desenvolve em OutSystem, vamos conversar, né? E aí, assim, contatos mais para poder entender em que ponto que eu estava, né? Nenhuma entrevista ainda. E aí, de repente, começa a entrar 2, 3 contatos de mim. Ah, falei com o Rafa, tá? O Rafa passou teu nome, vamos conversar. Falei, opa, peraí. Tem 2 meses só que eu estou aprendendo, não me sentia bem seguro ainda em relação, porque eu demorava para poder desenvolver o que eu estava precisando, né? Então, falei, não, beleza, vamos conversar. Aí conversava lá, entendia como é que era, explicava o momento que eu estava, né? Que eu ainda estava disponível meio período por enquanto, mas pretendia estar disponível 100% do tempo, mas estava aprendendo, né? E aí passou com 4 meses, eu consegui deixar o sistema, a primeira versão, digamos assim, né, funcional. Fiquei dando atenção só para alguns ajustes quando precisava, aí passei a estudar o dia todo e pegava no sistema só de noite, porque era alguma coisa ou outra que o pessoal lá usava, pedia para corrigir, pedia para melhorar, e aí eu fiquei o dia todo estudando, e eu falei, não, agora o que aparecer de oportunidade, eu acho que eu já consigo encarar, né? Aí o Rafa me indicou mais umas 3, 4 vezes ainda, o pessoal de Portugal entrou em contato comigo, o pessoal que entrou, fiz entrevista, né? Então comecei realmente a participar de processos seletivos, né? Fiz umas 10, 11 entrevistas de Portugal, do Brasil foram menos, né? Mas foi umas 4, mais ou menos. Mas comecei ali a me empolgar, participar de processos seletivos, né? Tá o tempo todo ali online, participante, e aí foi um período um tanto quanto angustiante, digamos assim, porque eu estava ali estudando o tempo todo, querendo, né, trabalhar e não conseguia. Né? Falei, putz, por que eu não consigo? O que está acontecendo? Vamos pesquisar aqui. Aí começava a olhar o LinkedIn de quem já era da área, né? Comecei a acompanhar outras pessoas, aí comecei a fazer contato com outras pessoas que já trabalhavam, né? O pessoal da minha turma, um ou outro ali já começou a trabalhar, então já dava aquele desespero, digamos assim, né? Mas pela minha idade, pela minha vivência, não chegou a ser nada preocupante, porque eu já tinha minha vida, tinha minha rotina, né? Mas a ansiedade realmente bate. Não tenho o que dizer, porque você fica ali, cara, eu quero trabalhar e não vou desistir. Né? Tem um colega de turma que ele fala isso direto, assim, e a gente dá o apoio ali para ele, um cara bem esforçado, que é o Jefferson, e fala, cara, eu não estou trabalhando não, mas não vou desistir, estou aqui, uma hora a hora chega, e eu abracei isso para mim também, uma hora a hora chega, né? E aí foi quando foi esse ano, né? No próximo do mês 8, entrou em contato comigo uma empresa, falou, ó, encontrei o Rafa no evento, ele passou teu nome, quero conversar contigo. Falei, tá bom, me passa teu currículo, me passa teu LinkedIn, aí passei para eles, e aí entrou em contato a pessoa da RH, falou, ó, a gente viu aqui seu perfil, tá batendo com o que a gente precisa, né? Já vem indicação do Rafa, então a gente quer fazer um teste com você, né? E aí agendaram para eu poder fazer o teste, por mais que a gente vá tentar tranquilo, é teste, né? Teste é teste, bate aquele nervosismo, não tem tempo, não dá para pesquisar muito, então tem. Enfim, fiz o teste, um pouco nervoso, admito, mas acredito que tenha sido bem, porque o básico ali foi tranquilo, aí tem umas coisas outras que você bate aquele branco, né? E aí você para pensar, tal, demora um pouquinho mais do que o normal, é normal, mas quem avalia teste tem que ter isso em mente, né? E aí passou um tempo, a gente fica ali angustiado, tentando fazer entrevista, até que me chamaram. Aí eu falei, putz, agora vai. Aí finalmente eu consegui começar a trabalhar, né? Então, estava até falando para uns amigos também, né? Que o pessoal às vezes está ali tentando, querendo aprender, nervoso e com essa mesma angústia, né? Falo, não, cara, tenha paciência, continue estudando e tem que ter foco, né? Tem que escolher, tem que estudar e tem que trabalhar para isso, né? E hoje, assim, eu consegui realizar realmente porque
durante todos esses anos de carreira, eu vejo que é sempre isso que eu gostei de fazer, é sempre de pegar esse desafio ali do dia, trabalhar com ele, né? Eu lembro da parte quando eu tinha algum problema que eu dava suporte, que eu pegava um problema do cliente, sentava ali com o desenvolvedor, achava o problema, eu ficava feliz, assim, cara, achei o problema, tá aqui, ó, tal tabela, tal canto, não tá gravando correto, bota lá para correção, e vinha com a notícia toda feliz para o cliente, que a gente tinha identificado o erro, que pedia um prazo para ele para poder o pessoal corrigir e tal. Então, hoje eu me sinto realizado por causa disso, porque é o que eu faço dia a dia. Todo dia é um pepino para resolver, é um problema. Tem dias que é muito mais tranquilo, né? Mas normalmente é aquele desafio todo dia, porque você não pode chegar, não vou fazer isso agora não, vou fazer outra coisa ali na frente que eu sei. Não, a tarefa está ali, você tem que fazer, sabendo ou não, você tem que ir atrás da informação e fazer. Né? Então, você tem dias que você passa o dia para resolver realmente coisas bestas, coisas poucas, que, cara, como é que eu não vi esse erro aqui? Né? Mas é gratificante. Hoje em dia eu posso dizer que realmente como desenvolvedor, discordando totalmente do Fábio Akita, hoje eu posso dizer com certeza, com todas as palavras, que low code é desenvolvimento, é lógica pura, você tem que realmente entender de lógica, né? A ferramenta facilita muita coisa que você quer construir, abstrai muita coisa de código, algumas coisas você tem que ir atrás, uma lógica um pouco mais específica, saber um pouquinho mais de matemática para poder fazer uma lógica, mas é pura lógica, né? Então tem que gostar, tem que ir atrás, tem que estudar bastante. Uma pergunta que fizeram aqui, né? Que daí eu acho que pode... Os comentários que eu não posso ver. Uma pergunta que fizeram aqui do... Raman, poderia dar um exemplo do que um desenvolvedor OutSystems Júnior faz, né? Então, assim, que tipo de coisa tu constrói hoje, né? Assim, sei lá, pensa aí nas tuas duas, 3 semanas aí, não sei. Que tipo de coisa que tu tá construindo, que tu construiu, assim, aí, para o pessoal ter uma ideia, né? A gente sempre orienta para não falar nome de empresa, né? Mas, assim, pode falar, eu trabalho no sistema da área tal, e estou construindo uma coisa assim, daí recebi um requisito que era para fazer tal coisa. Então, dá um pouquinho desse cheiro, assim, para a gente, né? Eu diria até que o Raman é um super júnior, né? Porque um júnior em OutSystems, ele consegue construir, às vezes, uma coisa que um pleno de high code não consegue. Né? Então, é um super... Eu sempre chamo... Um OutSystems, ele é sempre um super júnior, né? Mas vai lá, fala aí. Que tipo de assim, é de tudo. Realmente, na primeira semana, era coisa simples. Era, faz um CRUD aqui, faz uma tela assim, né? Pega esse aqui. E aí, quando você vai fazendo, vai entregando, a pessoa vai te testando, né? Então, tem essa API aqui que está dando erro, verifica aí. E aí, vai lá atrás de fazer debug para poder achar o erro da API, porque que não está trazendo a informação correta, né? Então, no primeiro mês, eu entrei mais ou menos mais como um ajudante, digamos assim, resolvendo coisas menores que o desenvolvedor não estava tendo tempo de olhar, porque ele estava em telas mais complexas, em coisas mais urgentes, e eu peguei as demandas mais simples, né? Então, eu fiz um widget, né? Que aí tem que saber, aí botei o conhecimento de HTML, CSS para poder funcionar, e JavaScript, porque para poder montar alguns widgets você precisa botar esse conhecimento, aí você vai lá, pesquisa um pouquinho, monta, né? Montei telas básicas, iniciais, com CRUD completo, né, de você poder salvar, editar, excluir e dar update, né, fiz conexões via API, pegar retorno, né, e aí começa a chegar informações mais complexas. O retorno vem em JSON, né, então você tem que pegar aquele retorno JSON, que é um texto, né, formatado, transformar numa lista para poder separar aquela lista, para poder começar a salvar, e aí realmente, se a pessoa só estudou aquele básico, ela vai, e agora, o que eu faço, né? E como eu já tinha estudado bastante coisa, então na hora que eu peguei ali um API, meu sistema eu trabalhei bastante com API, né? Então para mim foi simples, eu peguei ali a API, peguei aquela informação, transformei numa lista, editei a lista que precisava ser editada, joguei para o banco, dei o retorno para a API e pronto, foi. Aí a pessoa começa a entender, já entende de API, já entende de lista, então vamos começar a botar algumas coisas mais complexas, né? Então vai indo, vai aumentando a dificuldade, o nível de dificuldade vai aumentando. Como eu faço essa analogia às vezes também a gente começa lavando o prato, né? É mais ou menos isso, né? A gente começa, é normal, ou seja,
mas com pouco tempo você consegue ser produtivo num projeto. Então, pensa assim, você pega um projeto de OutSystems, vamos imaginar hipoteticamente, né? A pessoa pega a academia, ela estuda 5 horas por semana, tá? Ela, ao final de 2 semanas, um mês, talvez, né? Estudando uma hora por dia, não sei, 5 horas por semana, ela está apta a ser produtiva num projeto. Lavar prato. Ou seja, E o que eu mais demorei, assim, só para poder complementar, é entender a lógica do funcionamento do sistema. Eu passei do negócio em si. Uma semana e meia olhando tela, vendo, tirando dúvida, perguntando para que servia isso, como é que é isso, que era um sistema de logística, né? Então, eu nunca trabalhei na área, você tem que entender, você tem que saber como é que a empresa funciona. Então, foi uma semana de estudo para entender a metodologia da empresa, o que ela faz. E aí, depois disso, você consegue realmente caminhar um pouco mais. Me relembra, é de portos, né? É de portos ou é de ferroviária? De logística? Tem tudo? Não, de ferroviária. Rodoviária, verdade. Então, assim, é muito mais a questão de conhecimento do negócio, né? Você entender entender as nuances do negócio, para que é cada coisa, como é que a empresa funciona. Tá, foi mais a questão de nuance de negócio, tá. Um ponto que o pessoal, apesar de que dentro da academia a gente tem materiais para isso, a gente tem os materiais de apoio para certificações oficiais da plataforma, né? Que eu já expliquei aqui que é uma coisa de cultura de empresa. Tem gente que exige, tem gente que não exige, né? Eu contrato todo mundo que eu contratei para minha empresa, tipo, cara, eu quero saber se a pessoa sabe. Eu quero saber se ela sabe dirigir, não se ela tem só a carteira de motorista. Porque fazer uma prova de certificação, você pode decorar tudo e depois, tipo, bloqueio. Eu só sei responder aquelas perguntas ali, né? No teu trajeto, nas suas entrevistas, assim, também, como é que foi? 2 pontos, assim, 3 pontos que eu vejo. Inglês, se era uma... desculpa. Inglês, se isso era cobrado em todas, em algumas ou em, né? Inglês, curso superior, certificação, e se tu sentiu da questão da idade, tipo, depois dos 40, né? Tu tá com 45, como tu 45. Falou aqui. Isso, então depois 200. Uma vez eu acho que eu até fiz uma live do coisa que eu botei só uns, acho que eu botei uns 10 anos a mais. Um pouquinho a mais só. Um pouquinho a mais, Mas cabelo branco às vezes confunde um pouquinho, mas é porque começou a ficar cedo mesmo. Mas o Ramon já sabe que eu sou meio doido mesmo, então não tem problema. Né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dos processos de entrevista que você passou, né? Quando eu comecei, eu tinha muito receio, assim, da questão da idade, né? Migrar de carreira, fiz algumas pesquisas, o pessoal que estava ali em programação, mas, enfim, fui fazendo porque não era aquilo que eu queria fazer, é o que eu escolhi, eu falei, independente se for ou não, eu vou, né? Quando você pesquisa, você acha opiniões contraditórias, né, dos dois lados, mas em todas as entrevistas, em nenhuma delas eu senti a menor dificuldade em relação à minha idade, né? Pelo que eu percebi, era muito bem-vindo em relação à minha experiência, ao meu conhecimento de negócio, né? Então, pelo que eu conversei das entrevistas, o meu conhecimento, a minha facilidade de gestão de negócio era super bem vista em relação a isso, né? De eu ter a capacidade de entender o negócio, saber como é que ele funciona, né? Então, em relação à idade, nas primeiras entrevistas já fiquei bem tranquilo, nas outras também não teve problema nenhum. Em relação a inglês, as para fora, acho que quase todas pediram um certo nível de inglês, né? Em 3 entrevistas que eu avancei um pouco mais, fui fazer uma conversação de inglês, meu inglês é básico, eu entendo bem o inglês falado, mas na hora de quem não tem o costume na hora de falar, não está no dia a dia, né? Quem não tem no dia a dia ali a palavra, e acaba enrolando bastante, dá para conversar, mas é aquela coisa bem enrolada. Então eu senti que nas entrevistas não fui chamado por causa do inglês, pediram, alguns deram retorno, falaram, não, é inglês, tem que praticar mais, tem que treinar mais, tal, mas vamos manter seu currículo aqui, lá na frente, se você mantiver o treinamento, a gente pode conversar, né? Então, em inglês, das oportunidades para Portugal, eu acho que, se for chutar um número assim, 90%, né, pedir inglês, porque dá para entender, né? Portugal na Europa é o único país de língua portuguesa, o restante são
trocentas outras línguas. Então, 10 mil variações, cada lugar é um... Faculdade, só para aqui para o Brasil, as entrevistas que eu fiz para o Brasil, todas elas me pediram os cursos superior, né? Algumas desmarcaram a entrevista na hora que viram no currículo que eu não tinha curso superior completo. Eu comecei 2 cursos, não concluí, né? Mas para fora, nenhuma delas me questionou nada. Realmente, as de Portugal, não lembro de nenhuma ter me questionado nada de curso superior. O que pegou mesmo foi o inglês e a questão do início imediato, né? Porque você está concorrendo com vagas de quem está lá, né? E aí fica aquela questão, eles só vão te chamar se não conseguir ninguém lá, porque tem todo o trâmite de ou ter que trabalhar remoto, ou ter que ir para lá depois, né? Então, tem essa questão, né? De estar lá. É um diferencial, pode ser um diferencial. É um diferencial. Tá? Então, em relação a esses pontos, é isso. Foi mais... E o certificado da plataforma também, certificação. O certificado, algumas pessoas perguntaram, mas assim, tem certificado, tem, né, tá, assim, não vi nada que fosse assim, tipo, até obrigatório, tem que ter certificado, não. Me manda o link que eu quero ver se você tem. Tá. Não. É mais a pergunta de praxe, assim, né? Tipo, assim, se tiver, melhor, se não tiver, você vai ter que provar que sabe, algo do tipo, entendeu? Mas, assim, de certificação, que eu tirei a certificação, tive que estudar para a certificação, porque o que você aprende ali na prática, você não consegue fazer a certificação, e o que você faz a certificação, a parte teórica, você não consegue pôr na prática, né? Então, são 2 conhecimentos bem distintos. Então, quem pede certificação, acho que entende que você saber ali a teoria é muito mais de você ter o conhecimento na ponta da língua ali daquilo que é pedido. Mas meio decoreba, né? Meio decoreba. Na prática mesmo, você não utiliza ali, e a prática também não te ajuda a tirar a certificação, você tem que estudar mesmo os conceitos e ver a teoria separada. Uma pergunta que o pessoal fez aqui, não precisa dar o detalhe, né, se é CL específico, mas eu acho que é mais querem perguntar se está full, né? Se hoje tu trabalha full time trabalhas full time com OutSystems, tá? Full time OutSystems. Eu vi que era diferente aqui, mas porque eu acho que já é um pouquinho particular, perguntar se é um tipo de contratação ou outra. Mas eu posso dizer como empresa aqui, tá? Tanto no Brasil como em Portugal, você tem os modelos diferentes de contratação. Tem empresa que contrata CLT, tem empresa que contrata PJ, e isso acontece tanto aqui como em Portugal. Você tem os 2 modelos de contratação, né? Então, um dos anúncios que eu faço, né, que chove uma pancadaria, o pessoal me detona, né? Aquele anúncio de quando eu trabalhava lá em 2006, 2012, antes de eu vir para o Brasil, que eu já ganhava 6, 7 mil euros lá em Portugal, que o pessoal diz que isso ali é um recibo verde acumulado, isso ali deve ser 3 meses lá que ele ganhou, que ele estava ganhando isso dali. Não, aquilo era por 1 mês de trabalho. Ou seja, em Portugal era esse freelancer, né? Era meio que o PJ do Brasil. Então, assim, tem modelos diferentes, né, de contratação, tanto para o Brasil como para Portugal. Então, tanto lá como aqui contrata o modelo PJ e o modelo CLT, tá? Então não tem certo e errado, não tem padrão. Aí depende de cada empresa, né? Um ponto, né? O Ramon foi um daqueles casos assim que ele até mesmo falou, né? Pô, daí o Rafa me indicou e tal. Eu tenho áudio, assim, a gente não vai partilhar aqui, né? Mas tem áudios que eu digo assim para ele, cara, tu é assim, alguma coisa errada aí. Tem uma, assim, porque o próprio time da academia, né, dizia, eu vou abrir aqui, né, a gente tem meio que uma lista, assim, que a gente está sempre de olho, né, porque para uma indicação imediata, ou para absorver para as minhas empresas, ou para indicação para o mercado. E eu, né, ou seja, é a minha lista geral. Eu tenho uma lista ordenada, tipo assim, meio que na ponta da língua ali, né, de pessoas que, se eu precisar trazer para o meu time ou indicar para fora, a gente já sabe quem são os top ali. E isso, como eu falei, é baseado tanto em critério tipo mais discreto, que é gente que às vezes que tá evoluindo na plataforma, mesmo sem ser muito presente nos grupos, e também tem esse pessoal que se destaca mais nos grupos lá, tá?
tanto gente com sem experiência. E eu sempre tenho essa minha lista ali dos meus nomes, né? A gente tem ali 10, 15 pessoas mais ou menos, né? Depois tem mais um monte de gente que dá para aproveitar, né? Após esses 10, 15 ali, mas eu tenho sempre essa lista aqui. E o Raman, eu falei para várias pessoas assim, cara, o Raman tá no meu top X. Eu não vou falar aqui agora para não criar ciúme também, mas o Raman tá no meu top X aqui, cara. Então, assim, ó, pode falar com ele e tal, porque é uma pessoa que, assim que eu tiver mais um projeto e tal, eu puxo para cá, né? Enfim. E um ponto importante, essa minha lista, eu também não faço assim, tipo, eu nunca vou deixar um aluno meu na geladeira que pode ser indicado, porque eu quero aproveitar ele para mim, então ele não vai ser de ninguém. Se ele não é meu, ele não é de ninguém, né? Assim, fazendo uma analogia boba, óbvio, né? Mas a minha prioridade é a transformação dos alunos. Então, assim, se tiver uma pessoa número 1 lá, que tiver uma vaga, uma coisa que alguém me liga e diz assim, Rafa, preciso de alguém assim, assim, assado, top. Quem que é o teu top aí, cara? Eu não vou segurar ele na geladeira, tipo assim, ele é meu ou ele não é de ninguém, né? Não vou. Cara, tá ali. E o Raman era uma dessas pessoas, eu sempre fiquei encafifado ali, como eu digo, né? Que tipo, cara, já indiquei ele, vai, e daí, assim, foi um caso daqueles que eu fiquei ali, tipo, meu, né? Teve um outro caso de uma outra pessoa que a gente não vai entrevistar nessa live aqui, mas vai entrevistar em um outro evento, com certeza, né, num próximo evento aí, que ele tinha uma situação que ele trabalhava de madrugada. E aí, para ver assim, né? Quem quer fazer acontecer, né? E ele foi indicado para muitas empresas, sempre teve uma performance bastante boa de entrevista, de técnica, de evolução, mas ele ainda precisava, como ele já tinha um salário mais, ou seja, a primeira oportunidade como programador, né? Mas ele era responsável numa área dentro de uma indústria, tá? Ele era responsável numa área dentro de uma indústria, então assim, ele tinha que achar a primeira vaga com um equilíbrio de salário legal para ele poder largar outro emprego e se dedicar só a isso daqui. Então, ele chegava a se disponibilizar para as empresas a trabalhar, continuar trabalhando de madrugada na outra empresa e trabalhar durante o dia para essa empresa aqui. Só que as empresas, né, e depois eu até falei para ele, ó, o que pega no teu caso é que as empresas vão ficar preocupadas com essa tua dupla jornada. O teu critério técnico está aqui. Então, assim, tu vai ter que segurar um pouco a bola, às vezes, né, até achar essa empresa que te permite essa transição, de tipo, tu conseguir ganhar mais ou menos o mesmo salário para começar, ou tu vai ter que, às vezes, dar um passo atrás em termos de salário para depois dar 2, 3, 4 na frente. Então, às vezes isso também acontece, né? De tipo, cara, eu já trabalho com tecnologia e eu já ganho tanto, mas em OutSystems eu sou um super júnior ainda. Então, às vezes tem que dar esse um passo atrás para dar 2, 3 na frente, dar 2 atrás para dar 3, 4 na frente, tá? Agora, o que é unânime, tá? Às vezes, quem dá esse passo atrás, às vezes, porque está saturado em outra tecnologia, pô, já está ganhando a mesma coisa há anos e não sai, e não consegue, né? Assim, cara, a progressão de sair de uma vaga para outra, às vezes, é 5% de ganho, 10% de ganho, não sei. Quem é unânime, assim, quem às vezes dá esse 1, 2 passos atrás, tá? Depois, assim, tipo, evolui, assim, mas muito rápido. Tá, mas muito rápido. Eu já tive pessoas aqui que, tipo, cara, com 3 anos de OutSystems, tá? Depois já vieram me dizer, cara, eu peguei agora aqui uma vaga de CLT por, sei lá, 15 mil reais CLT, 12 mil, 16 mil reais, 20 mil reais de CLT, e os caras pagaram de olho fechado. Óbvio, também dependia da bagagem dela anterior, tá? Mas isso é uma coisa importante. Às vezes, né, tem que ter essa coisa de dar um passo atrás para depois dar 2 à frente, ou dar 2 atrás para depois dar 3, 4 à frente. Então, assim, dá aquele medo, né? Assim, quanto mais você se programar, melhor
mas às vezes tem que ter essa transição intermediária, né? Então, por isso que eu falei no começo dessa live, né? Essa live aqui, ela foi uma live para trazer esses ingredientes extra, né? A gente tem essa preocupação de trazer tipo assim, você vai ter pessoas que vão entrar em X, vai ter pessoas que entram em Y, mas são jornadas diferentes, são trajetórias diferentes, e às vezes também tem escolha da pessoa, né? Tem gente que diz assim, cara, eu vou transitar para OutSystems quando eu tiver uma vaga que eu vou trabalhar em home office, ou que eu vou mudar para Portugal, ou que eu vou mudar para outro país, que vai ganhar tanto, que vai me permitir essa particularidade. Já tive pessoas que tinham, por exemplo, alunos, né, que tipo disseram assim, cara, eu vou querer encontrar uma vaga que tem uma flexibilidade, porque eu tenho um filho que precisa de um tratamento X, e daí eu tenho que levar ele para esse tratamento. E aí eu preciso de flexibilidade no meu horário. Então, às vezes, a pessoa, tipo assim, ela tem que dizer, ele tem que dizer alguns nãos para encontrar aquela vaga perfeita para ele, tá? Mas são jornadas diferentes, tá? Para pessoas com bagagens diferentes. O que é o principal? Gostar do que está fazendo. O Raman não teria insistido, se OutSystems não fosse uma coisa tipo gostosa de trabalhar, uma coisa gostosa de aprender. Se o ecossistema, a comunidade, né, não fosse uma coisa legal assim. Então, isso faz muita diferença. Porque tecnologia tem um monte no mercado, né? Você pode escolher para aprender. Agora está começando a obra aqui, né? Toda hora, todo dia, 8 horas nas lives eu tenho que falar aqui. Mas faz muita diferença essa coisa de gostar do que está fazendo, né? Tem gente que às vezes nem assistiu a aula e me pergunta assim, Rafa, você acha que eu consigo um emprego, não sei o quê? Eu disse, cara, tu nem assistiu a aula, tu nem sabe se você gosta disso, né? Então, assim, o primeiro passo que tem que ser dado cara, botar a mão na massa e ver se você gosta, né? Então, tem essa diferença. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal do Euclides, que quanto tempo para aprender completamente? Eu tenho uma resposta para mim que cara, não existe isso, a gente está sempre aprendendo, mas tipo, né, como é que você responderia isso do tipo, quanto tempo para aprender, para aprender completamente, né? Realmente a plataforma toda, cara, eu acho que eu não vou poder saber te dizer quanto tempo levaria para poder aprender OutSystem por completo, de todas as ferramentas, todas as funções que ele pode executar, porque eu não sei fazer tudo, né? Mas, assim, para poder você utilizar, uma semana. Com uma semana você já consegue montar sistemas simples, básicos, lógico, mas com uma semana você já consegue utilizar tranquilo. É uma pergunta... Eu tenho a humildade de dizer que eu não sei tudo de OutSystems, mas o que é o mais importante? É você conhecer o que a gente chama do jeitão da plataforma. Depois que você pega o jeitão de programar, concorda que quando tu vai do web para o mobile, cara, né, tá ali, né? Não é tipo assim, cara, eu vou programar em web .NET com React e depois eu vou para Swift. Não é esses mundos diferentes, tipo assim, que é grego e russo, né? Quando você transita de um para o outro, tá? A forma de programar é muito semelhante. Então, o que é mais importante é esse jeitão de programar na plataforma. Que aí o Raman agora, né, vai pegar projetos em mobile, pega projetos em web, consumo de serviço, consumo, modelagem de dados. Esse jeitão que é o mais importante. Porque eu tenho humildade para dizer, cara, eu não sei tudo que tem na plataforma, porque ela também está em constante evolução. Mas o que é o importante? É essa base ali. É esse baseline, ou seja, o próprio Raman falou, né, lá no começo da live, ele está empregado hoje, mas ele ainda nem terminou a academia. Não. Ou seja, se for para pensar em terminar, tipo, já assisti todas as aulas, tá? Ele não assistiu nem, tu falou, né, não sei, nem metade, talvez. Assim, completo ali, sem ser para poder acessar, para tirar dúvida, que de vez em quando eu dou uma pesquisada em alguma informação lá, eu tenho 4 módulos que eu completei, 3 que eu tirei a certificação,
um que eu ia tirar, mas eu não lembrava nada, e já passei por isso, de demorar muito para pedir, chegar na hora assim, falar, cara, não sei, vou marcar para depois então, porque eu vou ter que ver, né? E então esse quarto eu nem tirei o certificado da academia, mas 4 módulos que eu tenho lá completo. E visitar, ver, assim, eu tenho vários outros. Aí tem vários outros lá dentro que eu fui lá, precisei saber tirar uma dúvida sobre o BPT, fui lá, consultei um pedacinho, teve um componente de widget que eu precisei montar em cima de um componente da própria OutSystem, fui lá ver como é que ele funcionava para poder. Então, tô o tempo todo lá consultando coisas que tem na plataforma, mas assistir completo mesmo, foram só esses 4. O que aconteceu aqui, o que ele falou que é muito legal, que é você tem uma base ali e depois o resto vira meio como um cardápio. Você vai lá quando você está com fome daquela comida específica, não é? Mais ou menos isso daí. Bem isso, então, né? Você tem uma base ali, tipo, cara, isso aqui vai ser a minha alimentação geral. Os primeiros módulos, quem não é de programação está começando agora, tem todo o módulo do Dairon lá, que é Starter, né? Eu vou pedir desculpa para vocês aqui, porque vai ficar um pouco desse som no fundo aí de furadeira, né? Da obra aqui. Mas é legal o quê? Você tem aquela base ali, o baseline, né? E depois o resto, né, vira meio que um cardápio. Tem gente que gosta mais de mobile, daí vai lá e faz o módulo de mobile do Caio, que inclusive está aqui, que a gente vai ter a live amanhã na quinta-feira, né? Mão na massa de mobile com o Caio. Ou peguei um projeto de mobile, vou ter uma entrevista sobre BPT. Cara, vou lá e vou dar uma estudada em BPT, né? Então, você tem essa base, depois o resto vira meio que um cardápio. Eu estava olhando de multidioma também, só para poder entender como é que funciona. Eu peguei ali o comecinho e falei, já entendi. Já pegou a base, né? Por quê? O dia que eu precisar, tá aqui, vou lá atrás. Tem um jeitão. É que você pega o jeitão ali da coisa, cara, da plataforma, então o resto é tudo muito parecido, porque não faz sentido a plataforma construir, criar uma plataforma que a forma que você constrói mobile é tipo grego e a forma que você constrói web é russo, tá? Tudo é muito semelhante, muito parecido. Óbvio, mobile vai ter coisas que não tem no web, né? Como a base de dados local, né? O local storage, como a gente chama, que é aquela base de dados que fica na máquina, no celular da pessoa, né? Sincronização offline, assim, pô, tem um monte de coisa legal ali. Mas o jeitão dela é todo semelhante, ou seja, é muito de arrasta e solta e desenha em fluxograma, né? Então, low code, mas com alta flexibilidade. O próprio Ramon falou aqui. Ele tem conhecimento em JavaScript. Ele foi lá, teve coisas que ele quis lá criar componentes e botar JavaScript, CSS, ele foi lá e botou. Mas a maioria das coisas que ele constrói arrasta e solta com os componentes visuais da plataforma. Que lá por baixo tem o quê? JavaScript, HTML, CSS e lógica, né? Então, você tem esse alto poder de low code, de produtividade, mas com alta flexibilidade também de construção, de botar o teu JavaScript, o teu CSS, fazer as integrações que você quiser. Então, isso é bem... E o meu conhecimento de JavaScript não é aquele lá que eu vou pegar e vou escrever o código, não. Eu vou pesquisar algo próximo, vou entender. Óbvio que eu já estudei, passei 1 ano e meio, 2 anos estudando só JavaScript, né? Então, para mim, é fácil pegar um código e pelo menos entender o que ele está fazendo, né? É mais ou menos isso aqui que eu preciso. Então, vou aqui, vou alterar ele porque eu preciso e boto lá, mas não tenho conhecimento de pegar e escrever um código JavaScript do zero, porque... O tanto que eu estudei não me deu essa base, nem pratiquei o suficiente para isso, mas você tendo uma base, um conhecimento, você acha algo próximo e consegue botar para aplicar sem problema. Ainda mais com o ChatGPT hoje, que te dá muita coisa mastigada, né? Você pode não achei nada no Google. Bota lá e te dá um código próximo daquilo que você precisa, você entendendo, sabendo ler o código, você consegue botar a variável lá dentro, editar a variável que você precisa e consegue fazer tranquilo também. Isso é bem legal, assim, reforçar, né? O que é o dia a dia de projeto que você pode ter, cara, eu preciso ir para esse lado aqui, eu consigo ir para esse lado, eu preciso ir para o outro lado mais low code, eu consigo ir para o lado mais de low code, né? Então... E é pouco também, né? Porque a Forge te dá... O meu projeto mesmo, tudo que eu precisei na Forge, fui lá, busquei, né? O projeto da empresa tem que fazer exatamente igual a empresa pede, né? Então...
Você tem que ir lá e às vezes construir alguma coisa diferente, porque o da Forge você tem que se adaptar ao que ele tem lá, né? E aí você vai lá e constrói. O Forge, né, é é a biblioteca de componentes da plataforma, né? Então, para você estender lá, é o Git, né, da plataforma, né? Mais ou menos, acho que o pessoal... Eu brinco que é o meu Google Play lá, que eu vou lá buscar o que eu quero botar na minha aplicação para brincar lá, para desenvolver. Nos projetos. Então, assim, ele tem lá os componentes e 99% desses componentes são gratuitos. Eu acho que tem pouquíssima coisa, até porque nunca foi estratégia da OutSystems monetizar ali esses componentes e tal. Então, é bem poderoso e a maioria esmagadora das coisas a gente vai lá e busca de lá, usa, consome do jeito que está, às vezes faz uma adaptação, estende ele, né? Então, é bem poderoso mesmo, tá? Assim, a gente já está caminhando aqui para o final. Aí eu queria deixar aí também alguma curiosidade, alguma coisa na jornada, assim, né, que você queria trazer a mais aí para a gente. Senão a gente também caminha aí para o final da nossa live. Assim, durante meu tempo de estudo, eu vi muita gente que entrou, que saiu, que parou, que começou, que desistiu. E a maioria das pessoas que eu vi, assim, que eu não vi mais, né, porque eu tô ali o tempo todo ali, acho que eu tô em quase todas as comunidades que tem de OutSystem ali do Telegram, do WhatsApp, então eu tô o tempo todo ali conversando com o pessoal, tentando ajudar o pessoal que está começando, né, então eu fui muito ajudado, então isso eu retribuo, né, com o maior prazer, porque aquilo que eu tive eu quero que os outros tenham também, então se eu fui ajudado, eu tô ali sempre ajudando quando eu posso. E eu vi assim que o pessoal reclamava, tipo assim, eu já fiz todos os módulos do Rafa, já fiz todos os projetos lá do Rafa e aí ninguém me chamou nunca para trabalhar. Estatisticamente a coisa de fazer todos os módulos. Mas assim, aí eu peguei perguntar para ele, tá, mas e aí, você editou o módulo, fez alguma coisa, ou só foi lá no passo a passo, só repetiu o que fez? Aí o cara, não, eu fiz tudo lá, tal. Tá, mas tem algum projeto que você montou a parte, pelo menos os mão na massa lá que tem lá de projeto próprio, que você só... Eu até comecei a montar um, mas não tive tempo ainda de fazer, que você só dá a base, né, o tópico, e a pessoa tem que montar o projeto sem o professor ali no passo a passo, né? Aí a pessoa, não sei o que, aí desconversava, sumia, não falava mais nada. Então, assim, o que eu percebi bastante, assim, é que a pessoa que só foi lá, copiou e fez o passo a passo e não praticou, não aprendeu. E aí, na hora que chegava numa entrevista, você sabe fazer isso? Aí a pessoa não praticou, só fez o passo a passo, não aprende. Então, eu queria trazer aqui para todo mundo que, cara, quer aprender, quer fazer, fez o módulo completo, legal, aprende bastante com o módulo. Mas se você não praticar, depois você vai esquecer. Tem que botar a mão na massa. Se você não vai lembrar, cara, quantas coisas eu preciso aqui agora que eu já fiz lá no meu projeto, fiz no módulo, vou fazer agora na empresa. Putz, como é que faz? Não lembro. Cara, eu tenho o meu projeto para ir lá consultar, eu tenho o vídeo do módulo para ir lá consultar, mas eu só tenho que dar uma olhada, assim, uma relembrada para poder ir lá e pegar de novo, porque eu sei fazer. É só porque a quantidade de coisa e informação é muita, e é normal esquecer, né? Então, cara, fez o módulo, vai lá, bota mais coisa, adiciona lá uma imagem, vai lá, bota uma firula, né, pratica. Então, assim, o que eu consegui evoluir, o que eu consegui aprender é porque eu mais pratiquei do que assistir às aulas, né, e tô ali com as aulas o tempo todo para consultar, então muitas das aulas eu não concluí, porque eu só precisava ir lá tirar uma dúvida, consultar alguma coisa, ela me trouxe a informação que eu precisava, eu não fui atrás do resto da aula, eu sei que tem muita coisa para aprender, né, não é à toa que eu estou no segundo ano do Rafa e pretendo me manter aí por mais tempo, porque todo dia a plataforma muda, todo dia tem novidade, e eu sei que o pessoal que está aí dando as aulas e criando o curso vai aprender mais rápido do que eu, né? Então, eu estou o tempo todo lá consultando e praticando, então eu acho que é um ponto, assim, que foi um ano e 3 meses de estudo, né, antes de começar a trabalhar, e foi 1 ano e 3 meses de estudo mesmo, né? Eu sei que tem gente que começou antes, tem gente que teve a oportunidade de começar antes, né? Mas é porque eu não tinha inglês, eu não tinha faculdade completa, né? Então, para quem está num outro patamar, outro nível, mesmo que não seja da área de tecnologia, de repente a oportunidade vem bem antes.
Uma coisa que eu não lembro, você entrou agora para academia no modelo de. Tu tá no modelo de pós, no pós, né? Que é uma novidade que a gente. É relativamente recente, né? Como eu estou fazendo EAD, né? Então eu entrei no pós, mas vai ser como se fosse extensão, mas eu entrei como se fosse o pós completo. Como se fosse a pós, Então foi o. Agora a gente tem ela nos dois modelos, né? Que é uma coisa também que o pessoal tem muita dúvida às vezes. Eu vou aprender mais ou menos na pós-graduação, né? Na verdade, o conteúdo programático é o mesmo, mas a gente fez também ter ela entregue como pós-graduação reconhecida no Brasil. Então, isso é só uma coisa legal aqui para falar, né? Que é o conteúdo da academia, vamos pensar em academia expert, né? O conteúdo programático dela, a base, né, de todo mundo que vocês viram nas entrevistas aqui, ou seja, a base que a gente dá, tanto na pós como na extensão, elas são iguais, né? Ou seja, que dão essa base para você conseguir o seu primeiro emprego com a plataforma OutSystems. Mas agora a gente trouxe uma novidade que existe um modelo dela que é em modelo de pós-graduação, ou seja, o conteúdo é igual, né? Mas depois os critérios de avaliação dentro da academia eles são diferentes. Porque num a gente dá hoje nós somos eu ainda me arrisco a dizer que sim, mas a princípio nós somos a primeira pós-graduação em low code, em OutSystems low code no mundo. Talvez a gente seja a primeira pós-graduação em low code no mundo, né? Então, assim, para dizer o quê? Quem se formou no Brasil tem curso superior, né? Quem tem curso superior ou está ali no último semestre, ali, né? Quase se formando no curso superior, tá? Tem a opção de entrar na academia em modelo de pós-graduação, tá? Quem mora em Portugal e que se formou em Portugal, né? O diploma não é reconhecido, ou seja, se formou em uma universidade portuguesa, né? A gente está atrás disso, mas ainda não conseguiu, né? Mas o diploma de Portugal, como ele não é reconhecido no Brasil, né? Você entra na academia padrão, né? Na academia padrão que tem toda a base programática igual. Mas para quem quem é do Brasil e tem curso superior ou acima, né? Você pode fazer ela em modo de pós-graduação. E aí eu acho que uma coisa que é muito legal não é mais uma pós só, né? Você tem uma pós que é diferenciada no mercado. E a gente já tem ouvido aqui no Brasil, né, tanto no Brasil como em Portugal, mas principalmente no Brasil, de empresas que estão valorizando bastante a questão de ter a pós. Né? Tipo assim, para o nosso plano de cargos e salários aqui, a gente acha importante ter a pós. E então, é um requisito ter a pós-graduação. E aí, se você já vem com OutSystems no modelo de pós-graduação, tá? É melhor ainda. Então, é um diferencial que a gente trouxe, a gente batalhou aí bastante para fazer isso. É uma novidade que vem de julho para cá, das turmas de julho, de 2023 para cá, é bem recente, mas também era para trazer aqui, né? A gente tem hoje a primeira pós-graduação OutSystems no mundo e talvez uma das únicas pós-graduações com foco em low-code no mundo, né? A base programática, ela é igual. Então, os conteúdos, as aulas, o nível de suporte que a gente dá, ele é igual, né? Mas, né, dá essa opção de quem quer ter uma pós-graduação, né, poder entrar na academia em modelo de pós-graduação. Então, isso é muito legal. Que a gente já é uma vitória que a gente trouxe aí, uma diferenciação, né? E que a gente agora está procurando, né, buscando estender também para Portugal. Mas para já, né, quem tem curso superior no Brasil tem a opção aí de entrar na academia em modelo de pós-graduação. Tá? Então é uma coisa muito legal que a gente também queria trazer. Eu queria caminhar aqui para o final da nossa live, agradecer aqui para o pessoal que participou ao vivo ou assistiu depois, né? Porque a gente sabe também que em Portugal é tarde e por aí vai. Queria agradecer aqui e fazer daí o fecho aqui, né? Abrir aí para você fazer o encerramento, deixar as tuas palavras finais aí para o pessoal que está assistindo, que está exatamente onde você começou. Vamos deixar uma dica aí para o pessoal que está aí, que eu, de vez em quando eu converso com o pessoal que está na mesma situação com a minha, né, que queria fazer mudança de carreira, né, migrar de área. Eu sei que é difícil em relação ao valor, né, eu acabei aproveitando a pandemia aí que me obrigou, né, já que o valor que eu tinha acabou sendo reduzido bastante na pandemia, então
eu aproveitei para encarar essa outra nova oportunidade e migrar de área logo, né? Então, eu queria deixar a dica aí: idade não é empecilho, tá? Então, por mais do que empecilho, quem falar que idade é empecilho, eu bato o pé e digo que ajuda bastante, porque a experiência que você tem de vida, a experiência que você tem na área, a experiência que você tem de carreira, o conhecimento que você tem, ele agrega valor e agrega bastante, né? Então, dependendo da área que você vem, se você vem da área de TI, você consegue agilizar; se você vem de outras áreas, você consegue, de repente, trabalhar em empresas que trabalham com essa área que você está atuando, né? É muito mais fácil ensinar um advogado a mexer no sistema de OutSystem do que ensinar o cara de OutSystem toda a regra de emitir um parecer de não sei o quê, para onde o documento vai, né? Então, a experiência que você tem, por mais seja técnica, seja profissional, ela pode ser válida também se você, de repente, conseguir trabalhar na mesma área, mas se não, é um conhecimento agregado de qualquer forma, né? De experiência de trabalho, né? E que não desista, que se foi isso mesmo que você definiu, que quer migrar de carreira, que não aguenta mais, insista e persista e seja resiliente. Obrigado pela participação, continuem firmes aí na nossa semana do Programador 7X e a gente então vai se encontrando aí por esse mundão. Valeu? Tchau, tchau. Valeu, boa noite.